Mais uma peça, quantas peças? Você sabe, tem ideia? 85 espetáculos que eu já montei de teatro, sem contar as peças que eu fiz em televisão, sem contar os TV Mistérios todos, novelas, TV Mistério, sem contar isso. Só teatro são 85. É um número razoável, né? Quando você pensa que Procópio Ferreira, por exemplo, montou 200 e tantos, que naquele tempo as peças duravam uma semana, só ficavam uma semana em cartaz. Então você montava 50 e tantas peças por ano. Hoje em dia as peças duram mais tempo, então acho que 85 já é um número bastante alto, né? Bem razoável. E outra coisa, quando montava, quer dizer, Procópio, Leopoldo Frois, esse pessoal fazia quase que um teatro de repertório, né? Porque tinha que mudar, toda semana era uma peça nova. Exato, e por isso mesmo a gente tinha que ter ponto, quer dizer, você ficava numa caixinha no meio do palco com o texto, dizendo o texto, não havia nem tempo de decorar. Eu nunca peguei ponto, não, eu já não sou criança, já fiz 18 anos há algum tempo, mas nunca usei ponto. Para mim você continua fazendo 18 anos todo ano. É verdade, mas tem alguém que pensa assim. Se você pensar a mesma coisa de mim, então eu fico felicíssimo. Você 16 só, você tem só 16. Ô Paulo, como é que se iria trabalhar naquela época com ponto? Porque eu não consigo imaginar. Nem eu. Para mim me atrapalharia enormemente ter uma pessoa dizendo o texto. Me atrapalharia. É horrível, não posso entender como é que era possível naquele tempo. Mas era assim no mundo inteiro. Né? No Brasil, quem acabou com o ponto foi Dulcina. Ela que foi a primeira atriz profissional a tirar o ponto da... Eu sei que nas novelas, os atores no México, por exemplo, que gravam com ponto, você percebe a pausa que eles dão, né, entre uma fala e outra, que é para ouvir o cara lá no ponto falar. Às vezes eu assistia teatro nesse tempo, eu assisto teatro desde 8 anos de idade. Então era frequente você ouvir o ponto antes do ator falar. Às vezes o ator não ouvia, o ponto repetia mais alto, até o ator ouvir. Então a gente ouvia o ponto. O ator nem precisava falar, deixava o ponto falando. Você com 8 anos já ia teatro? Já ia teatro. Quem é que te levou? Quem na família te levava? Eu gostava muito de ir ao teatro. E então ele era delegado de polícia. Ele ganhava convites. Naquele tempo era muito frequente isso, presentear os delegados com convites. Então eu comecei a ir ao teatro. O seu pai, inclusive, te levava você? Às vezes me levava, minhas irmãs me levavam, minha tia me levava, e depois eu ia sozinho. Com 11 anos eu já ia sozinho ao teatro. Meu pai tem algum teatro, aí ele telefonava para o teatro, meu filho quer ir, não sei o quê, e eu conseguia entrar. E com 11 anos também você escreveu a primeira peça, o primeiro texto do teatro. Como é que chamava, você lembra? Chamava-se As Onças da Jamaica. Era uma fossa em que havia um personagem, era um rapaz, uma moça e a velha tia. A tia era muito velha, tinha mais de 30 anos. Uma senhora bem velha com mais de 30 anos. Que aos 11 anos, 30 anos. Nossa, um Matusalém crépita, né? É o que eu digo, por exemplo, para a maioria do pessoal que está aqui, por exemplo, ter 60, 70, 80 ou 90 é a mesma coisa. Para eles, depois dos 50, é tudo velhíssimo. Agora, quando você chega aos 60, você vê a diferença que há entre 50 e 60 e 70. Mas quando a gente tem 18, 19, 20... Entrou no vento, é uma coisa, é velho, furunfum velho. Uma coisa que eu achei bonita, tem uma turma de faculdade aqui, e que tem um teatro, e o nome do teatro é Teatro Paulo Tran. Você não sabia? Não. É o Teatro Paulo Tran da Avenida João Dias? Ah, que ótimo. Como é que foi sugerido, como é que foi escolhido o nome do Paulo para o teatro? Homenagem. Não, homenagem eu sei também.
como é que foi isso? Não havia de ser para destratar. Ih, esse tá tão ruim, vamos chamar de Paulo Outram. Mas para os alunos, aí Desculpa, o nosso presidente, reitor, ele é italiano e ele tem uma simpatia muito grande pelo Paulo Outram de muitos anos. E ele escolheu porque... Quem inaugurou esse teatro fui eu. Em 1977. 1997, exatamente. Ele está precisando fazer publicidade desse teatro que ninguém sabe onde é. Não sei. Todo mundo me pergunta onde era o Teatro Paulo Outram. Na Avenida João Dias. Onde é que é a Avenida João Dias? Santo Amaro. Santo Amaro. É pertinho do Alfa, só que o Alfa fez uma enorme publicidade e lançou muito bem o teatro. O Teatro Paulo Outram é ótimo teatro, um teatro excelente, bonito, mas ninguém sabe onde é. Avenida João Dias, pertinho do Teatro Alfa. Quem sabe onde é o Teatro Alfa? Vamos divulgar aqui sempre o Teatro Paulo Outram. Mas eu agora estou reinaugurando um teatro maravilhoso no Rio de Janeiro, o Teatro Maison de France. Um teatro que esteve fechado 17 anos. E agora então restauraram todo o teatro, está lindo, poltronas novas, aumentaram o palco, tem camarins novos, maravilhosos, está lindo o teatro. E tem uma coisa que no Rio de Janeiro é essencial, tem segurança na porta. Então as pessoas podem ir sossegadas ao Teatro Maison de France. Estou fazendo uma peça que olha, há muitos anos eu não li uma peça que me entusiasmasse tanto. Variações Enigmáticas? Exato. De quem é a peça? É Eric Emmanuel Schmitt, é um francês moderno. Muito bom autor, mas excelente. E agora eu faço o seguinte, João, quando eu pego uma peça, eu faço, antes de começar a ensaiar, eu faço uma leitura pública. Eu fiz isso com o Mr. Grimm e o resultado foi ótimo, a reação da plateia foi muito boa e fiquei convicto de que devia montar. Eu fiz a mesma coisa com Variações e a reação ainda foi melhor. Então, o público está gostando muito. Saiu uma crítica da Bárbara Eliodora, que é a mulher mais ranzinza do mundo. Ela elogiou tudo, elogiou o texto, direção, interpretação, cenário, música. Não deixou nada sem falar, elogiando. Uma crítica maravilhosa, nem é crítica, é um elogio do princípio até o fim. Que bom. Estamos muito contentes. Paulo, sem revelar nada de drástico, a peça é sobre o quê? Qual seria o assunto da peça? A peça, olha, você não está vendo que eu estou louro? Estou vendo? Estou louro, cabelo assim, aqui na televisão parece até branco, mas não tem meio aloradinho. Porque eu faço um norueguês, eu moro numa ilha no norte da Noruega, perto do polo, um escritor que já é prêmio Nobel, e este escritor mora sozinho, recebe a visita de um repórter. E o que acontece a partir do momento em que esse repórter chega até o final da peça é surpreendente. A peça é de uma inteligência, tem um altíssimo nível literário e dramático e é engraçadíssima. Então tem tudo, é teatro puro, é um teatro maravilhoso. E dois personagens? Dois personagens. Quem é que está contigo? É o Cécio Tirê, filho da Tônia, que eu conheço desde que as duas. É um afilhadinho, né? É um afilhado praticamente. Quase, eu conheci o Cécio pequenininho assim, lourinho, cacheado, uma belezinha de garoto. Você é o menor ainda, hein? Você botou ele desse tamanho assim, você conheceu ele mais pique roxo. Pique roxo mesmo. Cabeludo, lindo. Hoje em dia está um senhor careca. Ele teve cabelo, o Cécio teve cabelo. Teve cabelo. Eu me lembro dele na praia com aquele cachorro, um cachorro chamado Van Gogh. Van Gogh, né? Ainda tinha cabelo. Ele tinha, o cachorro não, mas ele tinha. Ô Paulo, outro dia quem fez os maiores elogios a você como diretor e como pessoa dirigindo e também como ser humano dirigindo, a maneira de se dirigir e o talento que você tem também para dirigir, foi a Beth Coelho, que é uma atriz sensacional, maravilhosa. Fiz com ela uma peça chamada Pai. Ela estava sensacional, é uma atriz, um teatro, ela é genial mesmo, gosto muito do trabalho. E depois gosto muito dela como pessoa. Também é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Nos demos muito bem. Fala, qual foi a pessoa, aí vamos falar dos opostos, qual foi a pessoa mais ranzinza com quem você já trabalhou?
mais neurastênico, mais difícil de se trabalhar. Eu detesto falar mal dos colegas, eu gosto de falar bem. Não, mas não é falar mal, não tem coisa pessoa falar bem neurastênica. dos outros. Quem é que é ranzinhos? Eu não sei. Que tinham pessoas que eram ótimos, atores e tudo, mas o Fregonete, por exemplo, que era ótimo, delicioso e tal, mas tinha uma ranzinzice Tem até divertida. Né? Quantos anos vocês ficaram com a companhia Tônia, Shelley Autran? Foi a primeira companhia que vocês fizeram? 7 para 8 anos. Foi a primeira companhia que eu tive com eu, Tônia e o Shelley, né? Morreu há pouco tempo. Por que será que hoje em dia não existem mais, como tinha antigamente, companhias que ficavam, que faziam repertórios mesmo, como acontecia com vocês, com a Cacilda, Ivan Moura, enfim, tinham várias companhias, Maria de la Costa, é uma coisa que de repente se esvaziou, né? E ficou muito difícil você manter um grande elenco. Por exemplo, quando nós fizemos o Iclô, entre as 4 paredes do Sartre, éramos 3 pessoas em cena e nós tínhamos o elenco inteiro parado, sem fazer nada. Então era uma coisa anticomercial. Então ficou muito difícil você manter um elenco grande, contratado, e às vezes você queria fazer uma peça com menos atores e tinha um elenco inteiro atrás. Então, acho que essa foi uma das razões pelas quais as companhias assim grandes acabaram. Mas há companhias novas agora, não tem algumas. Agora tem uma coisa que eu achei fantástica, que eu vi a estreia, eu vi o espetáculo do Olho Mecânico, a peça do Carvalho, com direção do nosso querido Benedito Corsi, que era uma experiência fantástica de teatro de vanguarda, em que vocês faziam... Hoje em dia seria um sucesso. Seria mesmo. E, no entanto, vocês faziam 2 pontinhas, né? Você e apenas 2 pontinhas. Você fazia um padre... completamente míope, não chegava nada. E a Tônia fazia uma vendedora de flores que só atravessava o palco. E o espetáculo era maravilhoso. Era lindo. Eu queria mostrar algumas fotos pra gente, para você contando pra gente. Porque eu estou tentando publicar um livro, uma fotobiografia. Essa aí, por exemplo, é no final do Édipo. Édipo, né? Depois que arranquei os olhos já. Mas eu estou tentando até ver se consigo patrocínio. O livro vai ser publicado pela COSAC e na IF, que é uma editora sensacional aqui de São Paulo. Vamos em frente, por favor. Então, aqui na terra como no céu. Era bonitão, hein? Continua. Na terra como no céu é uma que foi filmada depois, não? Não foi filmada. Quem é essa peça? Aliás, o assunto foi aquela filme, A Missão, o assunto era mesmo, sobre as missões jesuíticas no Sul. Essa peça tem uma história engraçada. Um dia uma mulher chegou na porta do TBC, foi no TBC ainda aqui em São Paulo, olhou as fotos, chegou para o bilheteiro e disse assim: não tem mulher nessa peça? Eu disse: não, são só os atores. Onde é que se passa a peça? A bilheteira falou assim: é no Paraguai. No Paraguai? Não quero não. Não comprou. Tinha muito isso, né? De gente que chegava na bilheteria e se informava. Mulher, Vamos ver. É ótimo. Isso aí é uma caricatura, né? Caricatura maravilhosa. Isso é a minha época da estreia do Édipo no Rio de Janeiro, que tinha Juscelino, Carlos Lacerda, Flávio Rangel embaixo, tá vendo? E a minha caricatura em cima. Flávio fez uma estreia sensacional. Juntou o que havia de gente da moda no momento no Rio de Janeiro. Flávio era ótimo nessas coisas. Organizou aquela estreia no Rio, foi sensacional. Vamos em frente. Isso aí é Terra em Trânsito, direção do Glauber Rocha. Vai passando, Júlio. Tá muito devagar. Isso é Otelo. Vamos lá. Isso é um amador. Isso é A Margem da Vida, o Tennessee Williams, Glass Menagerie. Você fez A Margem da Vida? Isso, Tom. Vamos em frente. Foi quando veio essa foto que a Tônia me convidou para fazer teatro. Depois da queda. E Tereza, minha primeira mulher, está ali também. Tereza Strezese. Deve estar aí. Tá ali, ó. Não dá para estar um pouco desbotada a foto, mas eu tenho essa foto. Vamos em frente. Era lindo esse cenário. Isso é Leonor de Mendonça, do Gonçalves Dias. Era lindo esse espetáculo também. Mas então, eu tenho que fazer esse livro, é uma fotobiografia, e preciso arranjar um patrocínio. Isso é Rei Lear. Olha o Rei Lear. Ô, Paulo, você chegou a se formar em Direito?
formei e advoguei 7 anos. Advogou, qual era a sua especialidade? Nenhuma. O que caísse na rede, era um peixe. Às vezes quando chegava um freguês, em vez de eu ficar contente e dizer, meu Deus do céu, mais um para resolver a vida, eu estava advogado. Mas vivi 7 anos à custa de advocacia, vivi bastante bem. E fazendo teatro paralelamente? Não. Aí eu comecei a fazer teatro amador. E aí Tony me viu fazendo justamente essa peça e me convidou para fazer teatro. E depois de um mês eu aceitei e aí larguei a advocacia. O primeiro espetáculo que vocês fizeram juntos foi Um Deus Dormiu Lá em Casa? Foi Um Deus Dormiu Lá em Casa. Guilherme Figueiredo, ganhamos todos os prêmios, 5 prêmios. Quer dizer, Um Deus Dormia em Casa e eram 2 deuses no palco, né? Porque todo mundo diz que vocês eram lindos em cena. Geraldo Casé chegou a ver esse espetáculo? Eram realmente lindos, né? Eu vi fotos, era uma coisa maravilhoso. impressionante. Eu tinha um corpaço, era bonitão. Agora, você não pode se vangloriar de ter um corpaço, porque eu sei que você nunca levantou uma caixa de fósforo para fazer exercício. Eu sempre fui muito perigoso, eu não sou exemplo para nada. Eu não faço ginástica, eu não faço regime, não faço fumo, eu faço tudo errado. Não sou E dá exemplo tudo para certo. nada. Por enquanto deu, agora esse ano eu faço 80 anos, quer dizer, eu estou começando a minha vida. E deu certo. Eu olhava e dizia, Paulo, que exercício você faz? Não, tem horror a isso, não. O corpo todo trabalhado, tudo isso. Não, trabalhado não é. Era assim. Eu atribuo o meu corpo, eu estava no ginásio, eu brincava na barra fixa. A minha diversão era brincar na barra. E no recreio que eu fazia isso. Eu acho que isso. Menino, eu vivia em cima de uma árvore, eu lia em cima da árvore, eu tomava lanche em cima da árvore, então subia na árvore, descia na árvore, fazia loucuras em cima de uma árvore que havia no quintal. Eu acho que isso é que me fez desenvolver o meu corpo. Mas todo tipo de loucura em cima dessa árvore, essa árvore tem histórias incríveis para contar. Hein? Essa árvore tem histórias incríveis para contar. Essa árvore não existe mais, agora é um prédio. Ô Paulo, a paixão por quebra-cabeça continua de querer montar As puzzle, né? Qual é o maior que você já montou? Eu montei um de 6.000 peças. A Karen, sabendo que eu gosto muito, comprou um alemão de 6.000 peças. Era um castelo enorme, uma fonte e mata em volta. Eu montei o castelo, fiz o castelo, a fonte, mas quando chegou aquele verde da mata, que era tudo absolutamente igual, acho que ainda faltavam umas 3.000 pecinhas para colocar, aí eu enjoei. Mas agora estou fazendo um de 1.000 peças, muito bonito. Qual é o resultado, você sabe? Qual é a fotografia? É um quadro do Clint, muito bonito. O beijo. E você se orienta, você vai vendo a foto e tal? Ah, eu vou vendo. Você já fez aquela negócio de misturar 2 puzzles diferentes para enlouquecer? Não sou louco esse Paulo Otran, sempre um prazer estar contigo, você sabe disso. Foi ótimo. A peça é Variações Enigmáticas, imperdível, como vocês já viram, no Teatro Maison de France, quinta e sexta às 19h30, sábado às 21 horas e domingo às 18h. E sem querer fazer nenhum trocadilho, vocês podem ir com toda a segurança, já tem que segurar.